Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta web aula. Para hoje, eu trouxe duas questõezinhas que caíram em concursos recentes, abordando o tema visto hoje na nossa web aula. Vamos começar? A primeira questão caiu no concurso do TCE de São Paulo, no ano de 2012. Uma questão bastante recente. Ela afirmava que a fonte de alimentação transforma a tensão elétrica que entra no computador de 240 volts para 110 volts, pois os componentes internos suportam apenas a tensão de 110 volts. Bom, nós sabemos que a coisa não funciona bem assim. A função da fonte, na realidade, é pegar uma energia que vem alternada da sua rede elétrica e transformar para uma energia contínua. Além do que, nem todo componente vai receber sempre a tensão de 110 volts. Vocês têm que lembrar que o conector da fonte à placa-mãe, ele possui fios de diversas cores. Cada fio desse vai conduzir uma quantidade de voltagem. Por exemplo, o fio laranja, ele conduz 3,3 volts. O fio azul, menos 12 volts. O vermelho, 5 volts. O amarelo, 12 volts. E por aí vai. Acontece que cada fio desse é responsável por levar uma voltagem para um equipamento específico, lá dentro, ligado à placa-mãe. Então, é errado quando afirma que todos os componentes internos vão suportar apenas a tensão de 110 volts. Não funciona assim. Nós temos que lembrar que a função da fonte é transformar a energia alternada em energia contínua, para aí sim ela ser distribuída aos diversos equipamentos internos do computador, cada um recebendo a sua voltagem respectiva. A segunda questão de hoje caiu no concurso do TRE no ano de 2010. Ela pedia que você marcasse o item correto. O item A fala: entre as principais características do ATX estão os conectores de teclado e o mouse no formato PS2, além do maior espaço interno, que proporciona ventilação adequada. Bem, se você estudou a nossa web aula e se você prestou atenção na aula que o instrutor deu em sala de aula para você, vocês vão saber que esse item está verdadeiro, é um item correto. Vamos analisar os outros quatro só para poder tirar a dúvida. No item B, nas placas-mãe ATX, o conector do teclado segue o padrão DIN e o mouse utiliza a saída serial. Aí eu tenho dois erros. O primeiro é que o meu teclado ele não vai seguir um padrão DIN. Eu não tenho entrada do tipo DIN. Eu vou ter memória do tipo DIN, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, na aula direcionada para memória. E o mouse ele não utiliza a saída serial como padrão nas fontes do tipo ATX. Nós acabamos de ver no item anterior que tanto o teclado como o mouse eles vão ter como formato padrão o PS2 e não o serial. O serial é formato padrão da fonte AT, aquela mais antiga. No item C, nos modelos AT, a quantidade de furos para fixação por parafusos, tanto no gabinete como na placa de CPU, é maior que nos modelos ATX. Item também errado. Acontece que vocês têm que lembrar que os modelos AT eles eram menores. Por ser menores, eles exigiam uma quantidade menor de parafusos. Hoje, nos modelos ATX, eu vou necessitar de quantidades maiores de parafusos para estar fixando, por exemplo, a minha placa-mãe lá no gabinete. Então, esse item também está errado. No item D, as fontes ATX possuem tensão de 5,5 volts e, por isso, as placas de CPU padrão ATX não possuem regulador de voltagem.
a coisa também não funciona assim. Nós temos que lembrar que essas fontes ATX, elas possuem um regulador de voltagem. Lá atrás, aquela caixinha onde vocês vão especificar se vai ficar 220 volts ou o nosso 115 volts, que é o equivalente aos 110 volts. Então, no momento que eu afirmo que a fonte só tem 5,5 volts, esse item ele já se torna errado. E para completar, ainda afirma que não possui regulador de voltagem. Então, isso aqui também torna o item errado. Item E. Os conectores de alimentação das fontes AT possuem 20 pinos e uma guia plástica que impede que o conector seja encaixado em posição invertida. Bem, eu estou falando da fonte AT. Então, o item está errado. Quem possui 20 ou 24 pinos e uma guia plástica que impede que o conector seja encaixado em posição invertida é a fonte ATX, é aquela mais nova. A fonte AT é aquela fonte onde eu vou ter dois conectores compostos, cada um por 6 vias, onde eu me baseava pelos fios pretos. Eles tinham que ficar na parte interna da minha conexão. Eu corri o risco que, se eu ligasse invertido, eu poderia queimar a placa-mãe. Então, item errado. Então, confirmando, nosso item correto é o item A. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e até a próxima aula.